Jesus, terapeuta e cabalista, por Mário Satis. Tradução Euclides Caloni. Editora Ground. Abre aspas. Mas ele falava do templo de seu corpo, porque vós sois o templo vivo do Deus vivo. Fecha aspas. João capítulo 2, versículo 21 e 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Hod, glória. O mestre Hillel, fariseu de alto voo, humilde e genial, costumava dizer, abre aspas, se não me ocupo comigo mesmo, quem o fará por mim? E se não agora, quando? Fecha aspas. Apesar de solitárias, as pernas se têm a si mesmas. São um exemplo vivo do passivo e do ativo em sequência. Enquanto uma adianta a marcha, a outra espera atrás. Caminhar é obedecer ao marulho do sangue, antigo hábito que se renova constantemente. Corroborando isso, e por essas casualidades que a Kabbalah se compraz em reiterar, na mesma palavra Hegel, perna, achamos Gal, a onda, e Gar, vocábulo que assinala uma residência, o próprio ato de habitar. Forçando um deslize vocálico, esse verbo dá ger e anuncia o peregrino, o forasteiro. Tudo isso conduz em Netzar e Hod a uma caminhada, a uma efetiva saída ao mundo em que por algum tempo teremos que viver, sem teto e sem morada fixa. A glória, no périplo que nos espera, no circuito interior da busca, consistirá em descobrir, sobretudo, que o nosso próprio eco, Red, do qual o Vav de Hod tem a chave mestra, é nosso criado. Viajamos para assentar nossa lateralidade, para fixar um destino. Cada reconhecimento geográfico não é senão uma constelação psicológica por meio da qual a ampliação espacial corresponde a uma dilatação da consciência. As vísceras e os órgãos vão encontrando no caminho externo seu verdadeiro lugar interno. Na senda iniciática, o supérfluo separa-se do essencial, a ganga do ouro, os restolhos do fruto. A abertura ao mundo é um segundo nascimento. No primeiro, era nossa mãe que nos dava a luz. Agora, é a natureza que deve iluminar-nos em meio às suas sombras e vazios. No primeiro caso, contávamos com a ajuda materna. No segundo, somos nós mesmos os parteiros. Tornar-se parteiro de si mesmo implica assumir tanto os obstáculos do mundo quanto a suspensão de suas regras, pois nesse jogo divino, que é a peregrinação espiritual, não há leis além daquelas que o viajante impõe a si mesmo. Nisso, firma-se o valor inegável do conquistador de sua sombra, do guerreiro do coração. Na cavalaria medieval, o jovem herói iniciante busca seu coração no símbolo do Graal. Aspira a um centro,
ou relevamento do rei enfermo ou morto pelo príncipe vivo. Sua odisseia ou aventura pode durar eternamente se não enfrentar o monstro, o dragão que custodia o segredo. Para o Bahir, e nisso dá continuidade à ideia desenvolvida pelo Sefer Yetzirah, ou Livro da Formação, há 3 regentes principais no universo: o dragão, Teli, o zodíaco e o coração, os quais, por sua vez, pertencem ao conjunto dos 36 guardiões, número submúltiplo dos 360 graus do círculo. Há 36 vigias, escreve o autor anônimo de O Livro da Claridade, e cada um deles contém os demais, uma vez que o poder de cada um se reflete nos outros. Apesar de haver 12 em cada um dos 3, estão todos unidos entre si. Essas 36 potências estão em Teli, o dragão. Porém, se o procurares na esfera celeste, também os encontrarás ali. E quando por eles perguntares em teu coração, igualmente os verás em suas pulsações. Essa é a razão pela qual cada um deles inclui os outros 32. Porém, todos juntos não excedem as 36 formas, Tzurots. Todos confluem em Leb, o coração. Descobrir o tesouro vencendo o dragão, ou Teli, palavra que também significa Karkar, no contexto do Bahir, supõe uma luta contra a conflagração universal, contra a dissolução e consolidação estelar, visto que esse monstro, que como o Ouroboros morde a cauda para indicar a autofagia cósmica, guarda entre suas escamas fulgores de indeterminação, algo inesgotável e, em todo caso, superior à fatalidade. Seu anel sáurico, imaginário, é o que os hindus chamam de samsara, a roda da vida é morte e vida, da qual não se pode escapar, a não ser atravessando-a pelo centro, quer dizer, tendo acesso a seu eixo. Os mitólogos coincidem ao dizer que o dragão guarda ou retém o velocino de ouro e também a entrada do jardim das Hespérides. Vencida a fera, o cabalista, como o terapeuta em luta contra a inércia corporal e a hidra dos desejos, reconhece nessa roda desmesurada um certo tipo de fixidez, uma ordem iluminada pela estrela polar e pelo zodíaco. É compreensível que depois de vencer parcialmente a entropia apelando ao conhecimento, ela seja aceita como parte integrante do ciclo gerador de planetas e constelações que vão e voltam para tecer as folhas e a música do mar, nossas células e a cor das calêndulas. O descobrimento do calendário, que é o que retorna em meio ao que foge, constitui o primeiro sinal do triunfo humano sobre o caos. Um universo de cifras, útil para a agricultura e a navegação. Ao peregrino, que se situa à margem da lei do tempo, interessa conhecê-lo, apropriar-se dele, dominá-lo. Com esse propósito, deve voltar seu olhar para o terceiro regente principal, o coração, relógio carnal, mas também eternidade espiritual, a respeito da qual o Yetzirah nos adverte. Abre aspas. Fecha tua boca para não falar.
fecha teu coração para não pensar. E se teu coração se solta, volta para o lugar, pois assim está dito. Correm a Sefirot e retornam. Fixam seu fim em seu começo e seu começo em seu fim, como uma chama fixada num coração. Sabe, pensa, imagina. O Criador é um e não há nada fora dele. E diante da unidade, que importância tens tu? Fecha aspas. Em Netzach, o primeiro passo era um separatio, um afastamento. O segundo, que se dá em Hod, é uma reductio, uma redução paulatina do ego ante a imensidão do mundo. O Evangelho é muito preciso a esse respeito. Abre aspas. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem que veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Fecha aspas. Mateus capítulo 20, versículo 26. A glória deste mundo não é real, ou melhor, a maneira de aqui vivê-la é através da humildade, pela negação do ego. Negação que não é possível, no entanto, antes que se cumpra o axioma de Hillel: ninguém viaja nem experimenta por nós. Um é o eu que decide o que o outro deve fazer. A cada um é dado escolher a época e a duração de sua odisseia. Porém, o processo de individualização passa primeiro pela estruturação da pessoa. É a comida que precede o jejum, não o contrário. Uma vez percebida, no combate com o monstruoso, a beleza do sacrifício, o milagre do dom, consuma-se a semelhança essencial entre o matador e o seu dragão. Mais ainda, de sua boca de fogo pende o famoso relâmpago de que o cabalista deve apropriar-se a fim de incorporá-lo à sua lâmpada mental e, graduando a língua de fogo, efetuar as cauterizações e os consolos. Em resumo, devolver, restituir, reintegrar, amar. Onde a versão grega escreve litron para resgate, em hebraico figura a palavra kofer, de grande prestígio templário e sacrificial. Este vocábulo lembra rafá, curar, dos terapeutas. As duas palavras compartilham sílaba FRRF, que indica fertilidade. Porém, ao mesmo tempo, kofer se converte em kafor, copo, vaso, cálice. E assim temos um dado a mais para compreender o mistério da viagem graálica. A tradicional imitatio de Jesus requer a preparação de um recipiente, uma taça, uma vasilha, cujo valor está em sua capacidade de vazio. Para que a palavra penetre,
o ouvido deve estar disposto. Cada detalhe é importante no porte do viajeiro. Deveres, condições, circunstâncias vitais encadeiam causas e efeitos. A humildade, nesse contexto, atua como um derivativo para o ego. Dissolve-o, aniquila-o. Para os terapeutas das proximidades de Alexandria, essa era a condição sine qua non para pertencer à ordem. Philon conta que, abre aspas, não são servidos por escravos, pois entendem que a posse de serventes é totalmente contrária à natureza, que fez com que todos os homens nascessem livres, sem exceção. Ainda que as injustiças e ambições de alguns que perseguem essa fonte de males, que é a desigualdade, tenham imposto seu jugo e entreguem aos mais poderosos o poder sobre os mais fracos. Nesse banquete sagrado não há, repito, nenhum escravo. E os trabalhos estão a cargo de homens livres, que não aguardam ordens, mas que agem com determinação voluntária, antecipando-se às condições com diligência e prontidão. Fecha aspas. O tema da redução, ou ainda da ampliação da figura do herói, é percebido no mito e na fábula, e também no súbito crescimento do Jin, do gênio, que Simbad encontra na garrafa. No aprendizado do Hatha Yoga, que conduz à Mahima, ou à ânima, quer dizer, na expansão suprema e na suprema redução. Trata-se, pois, dado que o viajeiro é seu próprio cartógrafo, de uma contínua modificação das escalas para provar a flexibilidade da alma, sua docilidade diante da revelação, sua prestreza, sua aquiescência. No início, em seus primeiros passos, o viandante explora a natureza do caminho. Porém, pouco a pouco, ele mesmo vai se transformando no caminho. Abre aspas. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Fecha aspas. Caminho que será seguido por seus companheiros espirituais, assim como foi iniciado por seus predecessores. Pode-se ler em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, abre aspas. Eu lhes mostrarei entre todos o caminho excelente. Fecha aspas. Não esqueçamos que na Kabbalah fala-se dos 32 caminhos da sabedoria, que convergem um para o outro, o grande no pequeno e o pequeno no grande, para que o labirinto de seus cruzamentos e interseções incite no buscador o apetite crescente de comer da árvore da vida. Em hebraico, a palavra caminho, derech, pode também ser lida kedar, como âmbar, a respeito do qual uma enigmática passagem do Bahir nos diz, abre aspas, por que é a luz o princípio da pedra Dar? Isso nos ensina que o santo, bendito seja, tomou a milésima parte de poder dessa luz e com ele criou uma formosa pedra preciosa em que incluiu todos os mitzvot, mandamentos. Fecha aspas.
Esse dar é um pedaço de âmbar que, misteriosamente, leva em grego o nome de elétron e, em hebraico, o de hashmal, pedra de luz ou pedra energia, que é, na realidade, uma resina fóssil cujas propriedades magnéticas foram descobertas pelo filósofo Tales no século VI a.C. O iniciado é um condensador de corrente como o âmbar que, ao defrontar-se com os demais e assumir suas cargas, os libera delas. Singularmente, o âmbar encarna, além disso, o fio psíquico que une a energia individual com a energia cósmica. Simboliza a potência solar, espiritual, divina. Para o pseudo-Dionísio Areopagita, essa resina possui essências celestiais, uma vez que, abre aspas, unindo nela o ouro e a prata, alude à pureza incorruptível, ao inesgotável e ao indefectível. Fecha aspas. Para obter esse poder, cada pedaço de âmbar rodou pelo mundo, viajou por mar, cruzou terras, desceu vales e subiu colinas, polindo-se em suas fricções com o mundo, preparando-se para servir aos hidrópicos, aos hemorrágicos, aos sombrios, aos melancólicos e aos desequilibrados. Tal como afirmavam de suas virtudes curativas os antigos terapeutas. Ainda hoje o âmbar, resina do antigo Pinus Sucifera, nos fala do sol apócrifo que circulava sob sua cortiça e refere-se na Kabbalah às gerações Dor, Dorot, que, no caminho, foram passando umas às outras o conhecimento de sua energia. Porém, como em hebraico dar é também habitar, viver, podemos suspeitar que se trata, para o estudante, de morar na energia, de habitar na eletricidade. O Bahir diz que essa pedra encerra apenas uma porção da luz dos inícios do mundo e que é uma entidade tão evasiva como milagrosa. Abraão a suscitou, mas não lhe foi dada. Foi oferecida a Isaque, mas este a recusou. Mais tarde veio Jacó, que queria aceitá-la, mas não lhe foi oferecida. Portanto, essa pedra ficou no meio, Emtsá, e quem consegue chegar a esse equilíbrio goza do resplendor de sua velhíssima seiva dourada. Para os mestres do livro da claridade, esse meio justo é a paz. Shalom. O único estado que outorga o sentimento de estar pleno. Shalem. Comparando essa última palavra, Shalem, com Hashmal, pedra elétrica, sinônimo de dar, âmbar, notamos que contém as letras Shin, Lamed e Mem, Shalem, o pleno, o perfeito em si mesmo. Graças ao Lear, outras duas letras contidas em Hashmal, o Lamed e o Het, em virtude da seiva da árvore de vida, o justo se ilumina. A constelação de todos esses significados nos orienta pouco a pouco até essa senda dourada, evocada pelos sábios. O caminho do meio.
o caminho da paz, a cor do centro. E qual é o eixo do espectro solar, o matiz que deve buscar entre os desvios e curvas de suas rotas o peregrino? O amarelo, o mel dourado. Tanta petência de luz tem o amarelo, dizem os hermetistas, que não pode haver amarelo escuro. Entre a vitória e a glória devemos então encontrar esse tom, que é o tom da energia, o do ouro. E qual é a cor oposta e complementar do amarelo? O preto. Por isso mesmo não há, falando em linguagem alquímica, albedo sem nigredo. Amanhecer em hebraico, shahar, sem antes atravessar o abismo negro, shahor. O período nigredo, que alude à cor da terra em decomposição, a cor infernal e inferior, pode durar todo o tempo do combate que se realiza em Netzach. Enquanto não ganharmos a batalha definitiva pela paz interior, não haverá amanhecer de fé para nós. Não haverá ascensão pelo Verbo, que também é amarelo-ouro. A milenar sabedoria mitraica vestia seus iniciados, uma vez alcançado o conhecimento, com essa cor. E o Om sânscrito, emblema total da palavra criadora, síntese de todos os sons, é chamado pelos tibetanos de Zeri, que significa dourado. É assim que o viajeiro que deixou seu lar, sua pátria, comodidade e pré-julgamentos, hábitos e família, para ir ao encontro de uma orientação interior, para buscar o nascimento do sol nele, deverá atravessar o vasto inferno do questionamento. Esse Sheol, ou ultratumba, que tem a mesma raiz hebraica que Sheilá, pergunta, petição, antes de encontrar uma resposta para o seu desgosto, antes de encontrar o cálice que canalize e contenha o vinho de seu próprio sangue. Aniquilado, decidido a deixar morrer o grão de seu eu mortal para obter a gema de seu eu imortal, o discípulo contará com o poder salvífico do sol, que um dia, cedo ou tarde, o ajudará a romper a crosta da terra e sair de sua tumba de indecisões. Então, e só então, começará a descobrir a virtude reflexiva do ouro que a Kabbalah chama de Zahab, e sobre o qual o livro da Claridade explica, abre aspas, e por que o ouro se chama Zahab? Porque há nele 3 atributos. O masculino, encarnado na letra Zain, de Zahar, depois o rei, que simboliza a alma e que costuma ter 5 nomes diferentes: Ruach, Hayah, Yehidah, Nefesh, Neshama. E, finalmente, a letra Bet. E que função tem o rei? Constitui um trono para o Zain, tal como está escrito no Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8. Porque o que é grande é observado por outro maior. Quanto ao Bet de Zahab,
Essa letra garante a estabilidade das outras duas, como figura no Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara. No princípio, Ele criou. Fecha aspas. O Bahir refere-se aqui ao masculino porque uma das possíveis acepções da letra Zayn é a de um membro viril, órgão sexual, portador de sementes, onde está oculta a força que os nazarenos não podiam desconhecer nem desperdiçar. Logo, o rei, cujo valor numérico é 5, concerne aos aspectos distintos da alma e aparece como mediador, recordando-nos o lugar do tesouro no interior do corpo, que deve submeter-se ao efeito dos distintos sopros e combinações respiratórias para sua posterior transmutação. O ouro é o que é pela constante luz que devolve, não por seu peso específico. Quanto ao Bet, o livro da claridade o considera fundador, fixador. Em linguagem cabalística, a partícula Zer, que faz parte do ouro, significa Deus, como parece indicar o livro dos anagramas, ou Rashei Tevot. Tal é o princípio de identidade que o Bet marca e circunscreve. Se, pela operação que os discípulos denominam Tziruf, substituirmos esse Bet por um Reish, obteremos o famoso Zohar, ou esplendor, a que os nazarenos consagravam sua devoção interior. Por sua vez, a combinação das duas letras trocadas, Reish por Bet, pode ser lida como Rab, mestre, ou inversamente como Bar, que indica grão, cereal e filho. Mestre de sua própria semente, o iniciado assim individualiza em seus canais a circulação da luz. Entretanto, é preciso saber que a mudança de valores que isso supõe desencadeia uma radical metamorfose, pois quem descobre a origem da luz e a ela adere, abandona o ouro natural e adquire o sobrenatural. No mundo clássico, dizia-se que os bons oradores tinham um bico ou boca de ouro e que criavam em suas palavras a realidade que evocavam. Assim, por exemplo, São Crisóstomo. A cor do ouro foi sempre intermediária entre o céu e a terra. No Egito, terra dos terapeutas, o ouro era consagrado a Anubis, cujas estátuas eram recobertas por esse metal. Tudo o que Plutarco nos conta dessa divindade em seu Ísis e Osíris torna-se fascinante no contexto cabalístico terapêutico. Abre aspas. Anubis é o nome grego do deus que os egípcios denominaram Anpo ou Anupo, condutor de almas. Era ele que abria aos mortos a porta do caminho que leva ao outro mundo. Ele é representado como um chacal preto, ou também como uma figura humana com cabeça de chacal ou cabeça de cachorro. A cidade principal de seu culto aos gregos chamaram Sinópolis. Fecha aspas. Paralelamente, esse chacal-cachorro estava em correspondência com Sírio, a principal estrela da constelação do Cão Maior, de enorme importância para os egípcios, porque seu aparecimento sobre o horizonte
indicava o início de seu ano agrícola e, por isso, o ponto de partida de seu calendário real. Enquanto a estrela guia que precedia as demais foi chamada de Estrela do Cachorro. Em relação a seu nome, o mesmo procede de grego Sirius, o brilhante, o ardente. E não é isso precisamente que assinala o Zohar, o esplendor? Por ser o cachorro, o Cérbero, o guardião dos segredos subterrâneos, como antes a toupeira para Esculápio, ele é capaz de atravessar com seus olhos a região das sombras. Caça o que está escondido depois de rastreá-lo, protege os que transitam de um mundo ao outro e acompanha os que vão da dor à sua libertação em busca do renascimento. No mundo bíblico, Kelev, o cachorro, é um dos espiões de Moisés, que ele envia para reconhecer a terra prometida. Um batedor. Da mesma forma, a estrela Sírio, que se adianta no céu, foi para os egípcios a estrela símbolo de Ísis nos céus, e a chamavam Set, porque anunciava o eminente aumento do Nilo e, com isso, a fertilidade futura. Sendo a estrela mais brilhante do céu noturno, Sírio, que é maior que o nosso Sol e que todas as estrelas que a rodeiam, possui uma irmã secreta, outra estrela, Sírio B, menor, que gira em torno de sua parenta, dando uma volta completa a cada 50 anos. Essa estrela é uma anã branca, o que em linguagem astronômica significa um astro de enorme poder gravitacional. Se pudéssemos ali viver, seríamos tão altos como a fração de uma polegada. Por Sírio ter sido e ser ainda a estrela mais brilhante que se pode observar da Terra, sua magnitude é de 1,5 e é impressionante que os cientistas digam que é 23 vezes maior que o Sol e, devido a um estranho deslize mitológico, com os séculos, ela se converteu em Osíris, o deus grego dos mortos e do mundo inferior, e também da ressurreição do grão. Os habitantes do Nilo chamavam Osíris de As-Ar ou Us-Ur e costumavam representá-lo pelos hieróglifos trono e olho. A Cabalá diria que esse deus oscila entre Malachut, o reino, e Keter, a coroa. Como observador do mundo, Sírio era também Sept. E junto a Osíris habitava ao lado da estrela Sá, Órion, o caçador. Quando os cabalistas e terapeutas, atravessando a esfera do Sol visível, deslocavam seu interesse a uma fonte luminosa muito maior que essa, referiam-se primeiro a Sírio A e, em seguida, a Sírio B. Nesse caso, não seria sua visão não heliocêntrica, mas osiríaca? Considerando que Anubis é o círculo horizontal, escreve Plutarco, que divide a parte invisível do mundo, aquela a que chamam Nefts, da visível a que chamam Ísis, e como esse círculo toca igualmente os confins tanto da luz como das trevas, pode-se considerá-lo comum a ambos. Por isso, o cachorro, guardião e explorador, oscilava da custódia das minas subterrâneas, onde jaz o ouro solar, à extrema vigilância noturna, iluminado pelo brilho da prata lunar. Kelev, em hebraico cachorro, também pode ser lido como Livra,
teu coração. Órgão que divide, tal como assinalava Tiferet, a sombra da luz na circulação sanguínea. A cifra que lhe corresponde, Kaf, igual a 20, mais Lamed, igual a 30, mais Bet, igual a 2, totalizando 52, é idêntica de Ben, que significa filho, mas também discernir, entender. Ao compreender que é um filho em seu coração, ou ainda que o coração é o lugar do filho, o iniciado torna-se um guardião da luz do Pai. O Ab, o alfabeto gerador da realidade nominal, pelo qual os homens se comunicam. Então, conquistando o espaço que a árvore sefirótica denomina vitória e relaciona com a perna esquerda, podemos deslocar-nos para a glória através da linha que delimita o umbigo acima da nona sefirá, Yesod. O conhecimento do que este significa, do que o Onfalo simboliza, é o prelúdio de uma caminhada ao centro do mundo. Em Delfos, na Grécia, o Onfalo era consagrado a Apolo, deus que, segundo vimos, estava relacionado à medicina, à harmonia luminosa. Enquanto as pernas nos levam ao andar em busca de um centro terrestre, ao cruzá-las na postura de lótus ou meia lótus, antes de sua caminhada, junto à ponte de pelvis, descobriremos em nosso próprio umbigo a reprodução da origem, o traço ali deixado pelo cordão umbilical. Foram os exicastas da Tebaida, herdeiros dos terapeutas, que nos legaram uma técnica denominada onfaloscopia, que consistia em penetrar no interior do próprio corpo pela contemplação do umbigo. Tal ascese constituía em sentar-se na penumbra, baixar a cabeça, fixar os olhos no centro do abdômen, quer dizer, no umbigo, e tratar de descobrir ali o assento real de todo o caminho espiritual. Chegar a decifrar o que abre, o que cada caminho separa entre suas margens e destinos. Como os braços, as pernas participam da lei da complementariedade, afastam-se e se aproximam. Ajudam-nos a deslocar-nos até chegar ao pilar central, a coluna vertebral em cuja base está a serpente Piton, o monstro sobre o corpo morto do qual Apolo pronunciará os oráculos. Apolo, pai de Esculápio, o deus médico. Conta a mitologia que, no início de sua juventude, Esculápio foi confiado por seu pai ao centauro Quirão, ou Quiron, que o ensinou a curar. Quando o jovem tornou-se hábil na arte de curar, chegou ao extremo de ressuscitar mortos e recebeu de Atenas o sangue vertido das veias da Górgona. Enquanto as veias do lado esquerdo espargiam um veneno violento, o sangue do lado direito era salutar, e o famoso médico o empregava para curar os doentes e dar vida aos desesperados. Até que Zeus, ciumento desse talento e também temeroso de que Esculápio desfizesse a ordem do mundo, matou-o com um raio. Pouco depois de sua morte, Asclépio, Esculápio, foi transformado na constelação do Serpentário. E essa é a origem, pelo visto, do caduceu, ou da serpente dupla enrolada em torno de seu bastão mágico. Quiron, por sua vez, que curou a ferida do calcanhar de Aquiles, tem em seu pé
uma chaga incurável causada por uma flecha, e sabe-se que a ferida no pé refere-se à ferida na alma. Fortalecido em sua dor, Quiron, o médico imortal, pode curar. No que se refere ao emprego do sangue para ressuscitar os mortos, o mesmo lembra o valor terapêutico e simbólico da Eucaristia, o alto sacrifício crístico como réplica do sacrifício cotidiano do mundo. Pareceria que para curar, para recobrar a saúde, haveria primeiro que assumir a natureza didática das feridas. Explorando a raiz etimológica de quirão, encontramos queiro, cortar, podar, ceifar, e também queria, venda, atadura. Tarefa idêntica compartilham cabalistas e terapeutas, ambos curadores por meio do verbo, visto que em decorrência do corte na sintaxe e no fonema, surgia uma cicatriz no verbo e em sua música.